Olá, cheguei, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Hoje, dia 9 de abril de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? A palavra hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Mas antes de eu começar a falar desse capítulo, eu tenho que falar para vocês, para a gente se localizar aí dentro do contexto dessa carta, desse capítulo dessa carta, que antes, no capítulo 3, no finalzinho, Tiago aponta sobre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem da terra. E eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, irmãos. Que entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre a imensidão de sabedoria mediante condigno proceder das suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, quer dizer, ela está pronta para perdoar, ela é indulgente, tratável, a gente consegue tratar, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, não toma partido é de Deus, sem fingimento. Então, aí entendendo aí essa parte, aí nós vamos partir para o capítulo 4, porque no capítulo 4, Tiago faz uma advertência, porque essa carta é uma carta universal, então ela foi escrita para todos os cristãos que estavam aí na diáspora, vamos dizer aí, né? Que estavam aí pelo mundo aí, que estava ali no mundo conhecido, que estava em Roma, que estava lá em Jerusalém, que estava ali na dispersão. Então essa carta é uma carta universal e é presente na nossa vida no dia de hoje, porque tudo que acontece aqui a gente traz para os dias de hoje. Por quê? Tiago faz um alerta para os cristãos convertidos, para eles pararem com essa questão de quererem ser mestres. Todos eles queriam cargos dentro da igreja, queriam ser mestre, queria ser aquilo outro, queria ser o diácono, todos eles queriam um cargo na igreja, e dentro desse cargo, dentro desse querer, estava habitando um espírito de inveja, de contenda, de vaidade entre eles, o que não é bom para a igreja, porque a igreja a gente tem que ter um sentimento de unidade, não de facção ou de separação. Então essa carta, ela é uma carta de exortação, mas depois ela dá um aconselhamento para isso. Então, se a gente vê assim, que qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência que acontece no dia de hoje. E a gente tem que apontar que cargo dentro de ministério não leva ninguém para o céu. Não é o cargo que vai te fazer melhor ou pior de que ninguém. Deus sabe para quem vai dar os cargos, para quem tem condições. Não é o querer nosso, é o querer de Deus nas nossas vidas. Então, Tiago faz esse alerta aí, ele pega meio que pesado. Vocês estão aí discutindo por causa disso tudo? Para quê? Da onde vem essas coisas, essa discussão, essas guerras entre vocês? Aí agora nós vamos entrar no capítulo 4, vamos lá? 4. A origem das contendas. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? Tiago está fazendo uma pergunta, ele espera uma resposta, mas ele mesmo dá a resposta, porque ele já sabe de onde vem. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. São os prazeres que militam na nossa carne, militam mesmo, guerreiam com a nossa carne. Esses prazeres é a mesma coisa que as vaidades. É o pecado que milita na nossa carne, é o prazer que a gente tem, porque a nossa carne aqui que a gente fala é a carne mesmo, é a nossa fragilidade, é a nossa carne, porque nós somos filhos do primeiro casal. A gente tem uma tendência ao pecado. É a tendência nossa mesmo, de todos nós não estamos num corpo glorificado ainda, então a gente tem essa tendência ao pecado. Aí Tiago aponta aqui, ó, de onde vem, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Sua carne está cheia de prazeres, que militam, que ficam
militando, que ficam empurrando você contra o pecado, querendo às vezes colocar tudo que está no coração, colocar esses prazeres no coração, e a gente sabe que o coração da gente é enganoso. A palavra fala que o nosso coração é enganoso. Então não confie no coração não, tá? Cobiçais e nada tendes, porque a pessoa, quando ela está cobiçando, ela entra num estado de, vamos dizer assim, parece um êxtase, que ela só olha o que os outros têm. Ela fica de olho no que os outros têm. A grama parece a grama do vizinho é mais verde que a nossa, aquele ditado. É como se fosse isso. Ah, mas o cargo do outro é mais interessante que o meu, mas o fulano é assim, o de ciclano é assim, mas eu quero isso. A pessoa vive a cobiçar. E ela não procura algo que seja bom para ela, porque ela está de olho nas coisas que estão dos outros. Então aqui fala, enquanto você está cobiçando, você nada tem. Matais e invejais. É lógico que esse matais aqui, Tiago não está falando que o pessoal da igreja estava matando o outro, né? É uma expressão que a gente faz, que a gente usa hoje também, quando a gente fala assim, gente, para com isso, vocês vão acabar se matando. É uma expressão que ele fala, né? Mas, se a gente pensar bem, esse matais e nada tem, também pode estar querendo dizer assim, que vocês estão levando as últimas consequências. Vocês estão aí levando aí as coisas por um lado que pode estar te levando às últimas consequências. E por isso que a gente às vezes tem surpresa com algumas pessoas. Às vezes as pessoas nos surpreendem com atitude, tipo daquela coisa assim, como que a pessoa estava indo num caminho tão certinho, tão perfeito, de repente fez uma coisa horrorosa dessa. A gente vê na televisão e fala, mas como conseguiu fazer isso? Pois é, fez. Mas servia a Deus, estava todo direitinho. Fez. É aquela coisa assim, a pessoa acaba levando as últimas consequências. Por quê? Porque foi seguindo o desejo do coração, o desejo da carne. Invejais e nada podeis obter, porque está só invejando. Viveis a lutar e a fazer guerras. Você vê que a guerra, ela é uma vaidade humana. A guerra que está acontecendo hoje, né? Na Rússia, que está invadindo a Ucrânia. Aquilo lá é puro prazer humano, é vaidade do homem. O homem, se deixasse levar pela vaidade, ele cai mesmo. Porque é algo que está aqui na carne da gente, que milita na carne da gente. A gente é cheio de vaidade. E isso é para nós também, para todo dentro da igreja, fora da igreja. Aqui está falando com gente dentro da igreja. Essa carta aqui fala para os cristãos que estavam dentro da igreja. Tiago enxergava ali a vaidade do homem. Que vaidade é essa? Por que você quer o teu cargo? Para que isso? Para que esse desespero? Você pode servir a Cristo de uma outra forma, não precisa ter cargo, não precisa disso, até porque isso não vai te levar para o céu, não vai te fazer melhor que ninguém. Acorda para isso, atina para isso aí. Então aí ele fala, né, luta e fazer guerras, né? Por quê? Porque onde há isso, acaba tendo contenda, picuinha, coisinha entre facções, partidarismo dentro da igreja, acaba acontecendo isso, influenciando isso e levando a pessoa a fazer isso. Não tendes porque não pedis, porque a pessoa não pede, a pessoa fica cobiçando e não consegue pedir a Deus as coisas. E quando pedes, aqui fala, e não pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tá vendo? Quando a pessoa já não pede, ela não ora e não faz as suas petições a Deus. Mas quando ela faz errado. Por que ela faz errado? Porque ela faz para esbanjardes em vossos prazeres. Então a oração dela, ela é para o próprio eu, é para ela estar esbanjando nos seus prazeres. É tipo assim, eu quero isso, tem que ser assim, me dá isso, o meu filho tem que ser assim, tem que ser o primeiro na faculdade, tem que ser o primeiro na escola, tem que fazer, esbanjar nos seus prazeres. E infelizmente esse esbanjar é mais para o outro ver do que para você. É aquela coisa que eu quero que o meu seja melhor, eu quero que o meu seja isso. E às vezes o outro não está nem ligando para isso, se o seu é melhor, se o seu não. O outro está levando a vida dele. E você que está se preocupando com isso, porque você está se esbanjando nos seus próprios prazeres. Aí Tiago faz um alerta aqui, ó. Infiéis. Infiel quer dizer assim, você está traindo, você está sendo infiel. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quando você está fazendo isso, você está dando lado para esses prazeres que militam na sua carne, você está sendo amigo do mundo
E quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, porque Deus não compactua com o pecado, porque o mundo jaz do maligno. Enquanto tem mundo no seu coração, você pode ter certeza que Deus não está trabalhando nele. Quando Deus vai trabalhar no coração cheio de mundo, onde a oração só é para Ele, onde a oração só pensa no prazer dele e é para esbanjar, não é para ajudar, é para esbanjar nos seus prazeres. Então você está traindo Deus com o inimigo de Deus, que é o mundo. Entende aí, irmãos, o que é? Isso é muito perigoso. Você está traindo Deus com o inimigo dele, que é o mundo. O mundo jaz do maligno, é inimigo de Deus. Você está atendendo ao mundo, você está fazendo um altar do mundo dentro do seu coração. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece, nada está em oculto aos olhos de Deus. Deus conhece a sua petição, conhece a sua oração. Ele sabe quando a oração sua é uma oração para abranger as outras pessoas ou quando ela está pensando só em você. Não é pecado a gente pedir as coisas pra gente, não é pecado. O problema é quando a gente só pede pra gente, a oração é só pra gente. A gente esquece de orar por uma causa do irmão, por uma causa do vizinho, a gente esquece de orar pelos nossos governantes, não importa quem seja, que partido que é. Entrou pro governo, ora pra dar certo. Porque tem gente que fala, às vezes entrou uma pessoa, um governante, que a pessoa, eu não queria que ele entrasse. E a pessoa quer que dê errado, mas quando um governo dá errado, quem sofre somos nós. Então, entrou, não importa quem entrou, ora para que dê certo, ora para Deus dar sabedoria, dar entendimento, dar estratégia para guiar o povo, ora para a sua igreja, ora pelos ministérios eclesiásticos, ora pelo seu grupo de louvor, ora pela intercessão, ora pelos seus pastores, ora para quem está ali acima de vocês, ali que está governando a igreja, que está administrando a igreja, ora de uma forma universal também. Não pense que a oração é só para você e não é errado pedir para a gente, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não ser o objetivo da nossa oração. Deus não vai ouvir, porque muitas vezes ela está cheia de mundo, cheia de coisas de prazeres, dos prazeres que militam na nossa carne, e é prazer, e é um prazer sim, gente, porque isso se torna prazer, porque quando a pessoa ela atende o prazer da carne, desse prazer que milita na carne, ela sente prazer, é como se o pecado fosse uma coisa gostosa. Quando a pessoa tem uma tendência, vamos dizer aí, uma tendência pro vício, quando ela está usando aquele entorpecente, seja lá qual vício você, porque eu não conheço muito isso não, sei lá, maconha, heroína, qualquer, não sei. Ela sente prazer quando ela está usando aquilo. Aquilo dá prazer nela. Quando ela está, se é o adultério, quando a pessoa consegue entrar no adultério e ela tem porque ela procura, ela dá uma brecha para isso, ela acha, porque Satanás também facilita, né? Ela sente prazer no adultério, não pense que ela não sente prazer. Quando ela consegue chegar numa taça, numa cerveja, num cálice de vinho, ela sabe que ela não deve, que ela está entristecendo o espírito. Mas ela sente prazer na hora que ela bebe, ela sente prazer, o prazer vem. Por quê? Porque de uma certa forma o pecado acaba sendo uma coisa gostosa, porque dá prazer. Mas aí tem o preço. Tem um preço com Deus, porque nós temos o preço aí acaba sendo esse aí. Quando você vai orar, você está cheio de legalidades na oração e a sua oração fica cheia de mundo, fica mundana, porque você esquece dos prazeres do que é espiritual e dá espaço para o carnal, e Deus não ouve essa oração. Por que você não consegue pedir? Por quê? Não consegue pedir porque está invejando. E quando você pede mal. Por quê? Porque você está pensando só em você não está pensando mais em ninguém. E aí, aqui embaixo, eu estou indo agora para o versículo 6. Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus vai resistir à soberba e dá graça aos humildes. Deus vai engrandecer os humildes. As pessoas que são humildes, Deus vai engrandecer. E eles vai resistir ao soberbo. E a humildade aqui independe de classe social, tá, gente? Independe de classe social. Tem muitas pessoas que têm muitas condições, e elas são humildes. E tem pessoas que são menos privilegiadas, não têm tantas condições,
e tem soberba no coração. Então isso independe de classe social. Deus vai exaltar os humildes de coração e vai resistir à pessoa soberba. Entenda isso aí. Desce um pouco do salto, para com essa soberba, porque Deus vai resistir até essa oração, porque vê que a oração está cheia de soberba e não tem humildade. E aí vamos continuar aqui no 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Seja sujeito a Deus. Se proste diante de Deus. Fala com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero que o Senhor ouça a minha oração. O que eu devo fazer? O que eu tenho que melhorar? Deus vai te mostrar. O que eu tenho que melhorar em mim? O que eu estou fazendo errado? A minha oração não está sendo ouvida. Será que a minha oração está tão profunda quanto uma poça d'água? Eu preciso aprofundar mais nisso. Eu preciso aprofundar mais nos seus conhecimentos, na sua palavra. Eu preciso ler mais, eu preciso aprender mais de ti. Se aproxime a Deus, porque Deus é o nosso Pai, Ele quer proximidade com a gente, Ele quer a nossa proximidade. E aí fala, e Tiago não tinha falado disso até então, hein? Aqui ele abre o jogo, meio que abre o jogo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que está por trás de tudo isso? Essa militância, esses prazeres que militam na carne, esse espírito de inveja, espírito de contenda, essa disputa entre a igreja, essa vaidade humana. Quem está por trás? O diabo. E ele fala, resista. É fácil resistir? Não, não é fácil resistir. Mas a palavra aqui dá um conselho para a gente. Resista ao diabo, porque uma hora ele vai desistir de você. Você vai ficar forte na sua oração, você vai se tornar uma pessoa forte em Cristo, uma pessoa alicerçada na rocha que é Cristo. Você vai resistir ao diabo e uma hora ele vai fugir de você. Ele não vai mais estar militando em você, fazendo você escorregar e cair nisso aí. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Aí sim, você está presente a Deus, resistiu ao diabo, aí Deus o que ele faz? Ele vai se chegar até você, ele vai se chegar até você. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. A gente tem que lembrar que nós somos carne e nós somos sujeitos a essas fraquezas, mas existe um Deus que está pronto a ouvir a nossa oração, desde que a nossa oração ela não esteja cheia de mundo, ela não esteja cheia de cobiças, cheias de vaidades, que militam na nossa carne. Deus procura um coração puro, um coração de um verdadeiro adorador, um coração puro por excelência, porque Deus não vai dividir o seu coração com o mundo, porque Deus não compactua com o pecado. Tira tudo isso do seu coração para Deus fazer uma morada no coração aí. Entendeu? Não crie altares, não crie ídolos no seu coração, porque tudo que é isso acaba virando um ídolo. O carro que você quer, esse desejo de desespero, acaba virando um ídolo. Às vezes a pessoa idolatra até um cargo dentro da... É idolatria. Deus não vai dividir o espaço dele com isso. Deus quer um coração puro, limpo para ele habitar, fazer uma morada por excelência e que você seja de Cristo, amado de Deus, servo de Deus, porque Jesus morreu na cruz justamente para você ficar livre de todos esses pecados. Toda vez que você cai nisso, você desfaz a obra de Deus que Jesus fez na cruz por amor a você. Amados, entenderam aí? Que essa palavra venha entrar no coração de vocês, que vocês venham estudar mais, procurem de novo o capítulo 4 da carta de Tiago, leia, releia, porque ela fala muito com a gente. E mais na frente, Tiago também fala da questão da gente fazer planos muito grandes, plano para anos e anos e anos, eu vou fazer isso, e esquece de falar, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Então é uma carta muito interessante para a gente, mas que essa palavra de hoje venha entrar no coração de vocês, venha fazer uma morada linda e que vocês possam aproveitar dela, em nome de Jesus. Amém? Amém.